Uma boa noite a todos, sejam todos extremamente bem-vindos a essa nossa casa, que está sempre de portas e de braços abertos para receber todos aqueles que vêm em busca de esclarecimento e de consolo, que é um dos pilares da doutrina espírita. Na noite de hoje, o Departamento Doutrinário nos solicitou que falássemos sobre o capítulo 12 do Evangelho. Vou ler um trechinho curto. Ele diz o seguinte: o nome do capítulo é Amai os vossos inimigos. Aprendestes o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai-vos os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniem, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz erguer o sol sobre bons e sobre maus, e faz chover sobre os justos e sobre os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais do que os outros? Os publicanos também não o fazem? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso encontra-se no capítulo 5 de Mateus. Bom, para que nós possamos entender o que Jesus quis dizer com isso, nós primeiro temos que ter uma certa base a respeito de o que é Deus. Porque existem muitos entendimentos do que é Deus. Deus pode ser aquele ser passional, que castiga, que premia, que escolhe uns em detrimento de outros. Esse era o Deus de Moisés. Mas infelizmente no século XXI ainda é o Deus de muitos. Só que nós já temos condições de entender Deus como nos traz a doutrina espírita. Questão 1 do Livro dos Espíritos. Que é Deus? Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. O Criador de tudo. Ora, se eu consigo entender Deus como o Criador, como a inteligência suprema, como aquele que nos trouxe tudo o que conhecemos, e não aquele Deus que fica ali só esperando para castigar uns e premiar outros. Querem ver? Quem aqui nunca disse que Deus me perdoe? Quem aqui nunca disse, se Deus quiser? Nós ainda temos muito gravado em nós, pelas nossas diversas reencarnações, inúmeras reencarnações, um conceito de Deus errôneo. Quando nós conseguirmos entender Deus como inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como o amor, nós vamos passar a ver as coisas de uma maneira diferente. Nós tivemos 3 revelações na história da humanidade. A primeira veio com Moisés, que nos trouxe os 10 mandamentos. A segunda revelação foi Jesus de Nazaré, que nos trouxe um Deus Pai, um Deus amor, e não mais aquele juiz, júri, carrasco que Moisés teve que trazer por necessidade do momento da humanidade. Pensem comigo, Moisés fugiu do Egito depois de 400 anos de escravidão com, segundo a Bíblia, 600 mil pessoas. Porém, só se contavam os homens e os meninos maiores de 12 anos. Então nós podemos pensar em 1 milhão de pessoas, para o meio de um deserto, onde com certeza ia faltar água e comida. O que ele teve que fazer para que não houvesse uma revolta? Ele teve que colocar Deus na jogada. Deus não quer que se faça isso. Deus castiga se fizer aquilo. Porque naquele momento da humanidade era a maneira que ele tinha. Só que agora, meus amigos, século XXI, Jesus já veio nos trazer uma ideia de Deus completamente diferente.
Deus amor, Deus Pai, aquele que perdoa ainda, aquele que é capaz de nos dar novas oportunidades quando nós erramos. E daí lá no século XIX veio a doutrina espírita para nos dizer que Deus não é alguém, Deus é algo que nós não sabemos o que é, mas que conseguimos senti-lo. Aí, lá na questão 10, 11 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, e um dia compreenderemos Deus? E os Espíritos dizem, um dia, pela sua própria evolução, o homem verá a Deus. Enquanto não chegamos lá, nós temos condições de percebê-lo pelas suas qualidades. Único, imaterial, soberanamente justo e bom. Vejam bem, a justiça vem antes da bondade. E isso é uma coisa que nós, seres humanos, ainda não conseguimos compreender. Porque para ser realmente bom, eu tenho que primeiro ser justo. Sabe por quê? Porque eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma. Eu tenho que tratar os meus filhos da mesma maneira que eu trataria alguém que eu encontro na rua e que eu não conheço. Estamos preparados para isso? Nesse momento, ainda não, mas chegaremos lá. Aí nos vem Jesus de Nazaré, e Nazaré era um território que era muito... existiam muitos preconceitos contra os nazarenos. Tanto que na Bíblia tem uma parte que diz assim, nada de bom vem de Nazaré. Vejam bem, nada de bom vem de Nazaré. Da onde nos vem Jesus para provar que aquilo que nós sabemos, nós realmente não sabemos absolutamente nada. E que sempre podemos reformular as nossas ideias, sempre podemos agregar conhecimentos para poder conhecer mais. Nós temos que estar com os nossos horizontes, a nossa mente, sobretudo o nosso coração aberto. Aquilo que nós achamos que sabemos, nem sempre é bem assim. Então vem Jesus de Nazaré e nos diz, qual é o primeiro mandamento da lei? E um menino diz a ele, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua vontade. E ele acrescenta, e ao próximo como a si mesmo. Tá, mas quem é o meu próximo? Esse rapaz pergunta. E Jesus então conta toda a parábola do samaritano, que também era outra criatura extremamente... existia muito preconceito contra eles. Então, notemos, as criaturas notáveis, aquelas que realmente fizeram a diferença na humanidade, elas vieram da onde ninguém esperava. E quando Jesus diz, amareis o teu próximo como a ti mesmo, como é que nós entendemos isso? Bom, se eu tenho que amar alguém como eu me amo, primeiro eu tenho que saber se eu me amo realmente. Eu me amo? De que forma? Eu cuido de mim? Eu me preservo? Eu invisto em mim? Como espírito imortal que sou? No momento em que eu consigo entender que primeiro eu preciso me amar, para depois amar o outro, as coisas mudam um pouquinho a configuração. Mas André, por que eu preciso me amar primeiro? Porque ninguém dá o que não tem. Como é que eu vou saber definitivamente o que é amor se eu nunca senti isso por mim mesma? A pessoa mais importante da minha vida sou eu. E isso não é egoísmo. Não é egoísmo. Para que eu possa amar o outro, primeiro eu preciso me amar para descobrir o que é realmente amor. Nós confundimos amor com paixão, nós confundimos amor com desejo, mas amor mesmo? Será que nós já sabemos o que é? E a resposta é
Não. Mas nós conhecemos pedacinhos do amor, pequenas coisas que se nós formos juntando, um dia se forma um todo. Muito bem, digamos então que eu já consigo amar pelo menos um pouquinho a mim. Então eu consigo fazer aquilo que Jesus de Nazaré veio nos dizer: faz para o outro aquilo que tu gostarias que fizessem para ti. Entenderam por que eu preciso me amar primeiro? Porque daí eu consigo fazer para o outro aquilo que eu quero para mim. Quando é que nós conseguimos entender que para amar eu preciso me amar? Às vezes é difícil. Porque será que eu realmente me conheço? Aí os amigos podem estar pensando: não, André, parei só um pouquinho, é muita informação. E é realmente. Mas os amigos conseguem amar o que não conhecem? Não, né? Como é que eu vou amar algo que eu não conheço? Não tem como. Primeiro eu preciso conhecer, aí eu passo a amar. Entendem por que uma pessoa se conhece a outra em 3, 4 meses, casa e não fica 2 anos casada? Porque não conhece. Porque se apaixonou por uma ideia, Ah, mas então, André, tu estás dizendo que é impossível que o amor surja? Claro que não! Mas para que nós possamos amar, nós temos que conhecer. Nós temos que entender que sim, aquela pessoa tem as suas manias, ela tem a sua maneira de ver a vida, e por mais que nós estejamos amando um ao outro, nós somos diferentes. E é isso que nos faz crescer. Se isso construiu o amor, ou seja, a diferença, nós conseguimos entender um pedacinho do amor. Porque o amar o diferente, vamos combinar, é difícil. É difícil. Nós queremos amar o igual. Nós queremos que o outro seja aquilo que eu entendo por amor. E aí, os relacionamentos baqueiam. Agora, no momento em que eu consigo entender que o meu amigo Henrique é diferente de mim e que eu posso trocar figurinhas com ele, eu posso aprender com ele, ele comigo, e nós podemos crescer juntos em cima disso, aí sim nós vamos entender outro pedacinho do amor. Então, eu tenho que amar a mim para poder amar. E no momento em que eu passo a amar o outro, eu já consigo amar um pouquinho Deus. Deus, o nosso Criador, está em toda a sua criação. Ou seja, está em mim e está em todos. Todos. Entenderam a estupidez de odiar alguém? Estamos odiando a Deus. Por tabela. Quando nós não nos amamos, nós não estamos amando a Deus. Ah, André, mas é tão difícil isso. É. Mas é impossível? Não. Vai demorar? Depende. Cada um tem a sua velocidade. E aí está a soberana sabedoria divina. Lei de causa e efeito, ou seja, eu tenho o livre-arbítrio de escolher as coisas que eu quero fazer, porém, isso gera consequências. Ah, mas então Deus castiga, porque eu estou passando por uma determinada situação na minha vida, eu não fiz nada para merecer isso. Será? Por que é que Deus nos dá o bendito esquecimento das nossas vidas anteriores? Para que nós não venhamos a padecer das cacacas que a gente já fez. Porque todo mundo já fez. Viram outra estupidez? Julgar o outro? Ah, mas o outro fez isso, e sim, ele fez. Ele está equivocado? Tá. Mas não sejamos os juízes. Porque também disse Jesus de Nazaré, o juízo com que julgardes será usado para ti. E aí, não. Porque nós somos muito rápidos em julgar, mas temos sempre alguma coisa que diz, mas é que... Sempre tem um atenuante quando o erro é nosso, mas quando o erro é do outro, tem um agravante.
Fulano fez isso, é um absurdo. O julgamento, ele só cabe em um momento, para saber se é certo e errado, se eu faço igual ou não. Acabou ali. Porque nós não temos o direito de julgar os outros. Julgar as circunstâncias, ok. Julgar os outros, não. O que eu faria no lugar dele? Será que não faria pior? Dentro daquele contexto, nascendo naquela família, convivendo naquele círculo social, passando por aquelas circunstâncias, será que eu não faria pior? O poder corrompe. O meio influencia muito. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos? Eles respondem, não só influem, como muitas vezes te dirigem. Então, julgar, meus amigos, é necessário, mas a circunstância e não a criatura. Quando eu entendo que se Deus está em todos, assim como em mim, eu consigo entender também que todos nós temos valor. E valor semelhante. Eu não valho mais do que ninguém e ninguém vale mais do que eu para Deus. Ah, mas então tu queres dizer, André, que tu vale a mesma coisa que um assassino? Sim. Não sei se já não fui, não lembro, graças a Deus. Ele está equivocado nesse momento. Talvez eu já tenha feito isso, eu não lembro. Graças a Deus eu não lembro. Mas é digno da nossa misericórdia. Porque, como eu disse antes, a lei é de causa e efeito. Eu escolho o que eu quiser, mas a consequência vem. Paulo de Tarso dizia, Senhor, por que aquilo que eu quero eu não faço e aquilo que eu não quero eu faço? A humanidade em Paulo de Tarso, assim como em todos nós. Ou sou só eu que na frente do espelho todos os dias olho e digo, mas de novo, André? Aqui de novo? Por que tu fez isto, criatura? Tu já não tropeçou tantas vezes aí? Sou só eu? Não, né? Mas aí vem a bondade divina, a justiça divina e nos coloca no caminho de uma circunstância em que nós podemos resgatar os erros que nós cometemos. Mas, nesse meio tempo, nós nos atritamos com as criaturas que caminham conosco. Madre Teresa de Calcutá dizia o seguinte, não exijamos das pessoas aquilo que nós não conseguimos fazer. E é exatamente isso que nós fazemos. Voltemos. Se eu aprendo a amar a mim, eu consigo amar o outro. E amando o outro, eu consigo amar a Deus, uma vez que Ele está em cada um. Muito bem. Amar os amigos, vamos combinar que às vezes é difícil. É difícil. Uma vez que nós somos diferentes, entendemos as coisas de maneira diferente, caminhamos em velocidades diferentes, às vezes é muito complicado amar um amigo. Imagina um inimigo. Aí nós pensamos, mas inimigos eu não tenho. Que tu lembra. Porque vamos combinar que se nós somos espíritos milenares, nós já tivemos inimigos vários. Já fomos inimigos de pessoas em circunstâncias que nós não lembramos. E hoje talvez nós tenhamos inimigos, mas a palavra seja muito forte para isso. Simplesmente nós temos conflitos. Mas dentro desses conflitos, a dificuldade de entender que aquilo é o melhor daquela criatura faz parte do nosso entendimento. Mas assim como nós precisamos da misericórdia do outro, do entendimento do outro quando nós fazemos os nossos atos equivocados, nós também temos que entender que nós precisamos usar da mesma medida com o outro. Lembram? Deus está em todos nós. Ora, então temos todos os mesmos direitos.
e os mesmos deveres. E é difícil, é muito difícil para todos nós. Quando é que eu consigo analisar a situação, analisar o contexto onde eu me encontro, depois de um atrito com um desafeto, com uma pessoa que não me entende, uma pessoa que só me critica, uma pessoa que cresceu comigo dentro da minha casa e que nós nunca nos demos bem? Há pouco tempo atrás eu estava fazendo um trabalho numa roda de conversa e uma menina trouxe a seguinte história para mim. Sabe, Andréa, eu me dou muito melhor com o meu padrasto do que com o meu pai. Eu amo muito mais o meu padrasto do que o meu pai. E eu só fiz uma pergunta para ela. Por que será que vocês vieram na mesma família, né? Por que será que vocês foram juntos num mesmo contexto familiar? Porque da família a gente não tem o que fazer, né? Tu pode te afastar de um amigo, tu pode te afastar de um conhecido, mas da família vamos combinar que é bem mais difícil. Porque os laços familiares são mais estreitos. Por mais que nós nos afastemos de algumas pessoas, aquele laço, ele faz com que nós sintamos diferente. Então, o quanto é difícil amar às vezes, o quanto é difícil tolerar às vezes, quiçá amar. Mas será que nós também paramos para pensar que nós precisamos dessa tolerância, nós precisamos desse querer? Aí Jesus também nos diz, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto estás a caminho. Porque vamos combinar, se nós somos colocados na mesma família, no mesmo contexto social, com esta proximidade, não é por acaso, porque o acaso não existe. Se nós somos colocados juntos, não é por quê que nós temos que perguntar, é para quê. Para que eu nasci naquela família? O que eu tenho que aprender ou ensinar ou crescer junto? Para que eu estou trabalhando naquele local com aquelas pessoas? Para que eu conheci aquela pessoa, me apaixonei por ela, estou vivendo com ela, construímos uma família, uma história? Para que nós nos reencontramos? E às vezes, dentro de uma mesma casa, de uma mesma família, quem é pai e mãe sabe, os filhos não são iguais, graças a Deus, senão nos estacionaríamos. Mas às vezes, dentro do nosso lar, tem aquela pessoa que nos traz aquele desafio, porque é um desafio. A cada mãe, a cada pai, Deus perguntará: que fizeste dos filhos que te confiei? Porque Deus confia muito nos pais. Aqueles pais que têm filhos com necessidades especiais, Deus confia mais ainda. Por que será? Para que será? Muito bem. Se amar os amigos é difícil, amar os inimigos é pior ainda. Mas se eu não consigo amar, porque está completamente fora da minha situação nesse momento, eu não consigo amar, eu mal tolero. Então o que está dentro da minha capacidade, dentro da minha possibilidade de fazer? Começa tolerando. Começa cheirando a flor e assoprando a vela, respirando fundo e muitas vezes escutando e fazendo que nem pai de adolescente, enche a boca d'água. Já fizeram isso? Na adolescência dos meus filhos eu fiz muito. Eu vivia com uma garrafinha d'água na mão. Enchia a boca d'água e não falava nada. Porque nós nos perdemos às vezes com as coisas que nós dizemos. E os adolescentes são desafiadores. Então, se eu começar tolerando, aos poucos eu vou aprimorando isso. E daí a gente já vai, aos pouquinhos, vai indo. Não quer dizer que eu vou amar. E porque nós sabemos que aquele que nós amamos mesmo, aquele amigo, ele bate o nosso coração muito diferente do que quando chega uma pessoa que a gente sabe que não gosta da gente.
Assimilação e repulsão de fluidos. Nós somos fonte de energia. Quando nós pensamos, nós emitimos uma onda magnética. E a física nos diz, ondas de frequências iguais se atraem, ondas de frequências diferentes se repelem. O nosso pensamento, aquilo que nós sentimos, cria um campo energético à nossa volta. E quando tem uma pessoa que nós não nos afinizamos, simplesmente, assim, do nada, sabe aquele negócio, bateu o olho, não gostei do fulano. Nós somos muito rápidos. Quando eu tinha 16 anos, já faz um tempo, não muito, mas já faz um tempo, eu conheci uma menina e eu disse pro meu namorado, que está sentado ali atrás, eu disse para ele, não gostei dela. Porque quando a gente tem 16 anos, a gente é muito rápido nas coisas, né? Não gostei dela. Que mulher insuportável. Hoje ela é minha comadre. Porque esse negócio de primeira impressão é a que fica, isso é coisa de adolescente, tá, gente? O adolescente tem o direito de pensar assim. O adulto maduro, não. Porque senão nós nunca vamos dar a chance de conhecer alguém simplesmente porque essa pessoa é diferente de nós. E na verdade eu achava ela muito cheia. Sabe quando a gente olha para uma pessoa e pensa, é um entojo. Mas não era a defesa dela. Ela fazia aquilo para se defender. E é uma rica de uma criatura, de um coração imenso. Tanto que eu escolhi como madrinha do meu filho. Escolhemos. Nossa grande amiga, hoje mora distante, mas nos conversamos praticamente todo dia pelas redes sociais. Sinto muita falta, muita saudade. Agora, voltemos lá nos 16. Se naquele momento eu tivesse dito, não quero mais nem ver, olha tudo que eu teria perdido. E o quanto nós fazemos isso diariamente? O quanto nós fazemos isso diariamente? Será que a gente parou para pensar? O nosso coração, ele não bate da mesma forma por causa dessa assimilação e dessa repulsão de fluidos. Mas a pobreza das línguas humanas não nos deixa perceber sentimentos que nós talvez ainda não formulamos, nós não construímos. Porque toda relação tem que ser construída junto. Eu não posso construir uma relação sozinha, porque senão eu me afasto das pessoas. E não é essa a questão. Quando Jesus diz amai os vossos inimigos, ele não está querendo dizer tu tem que amar do mesmo jeito que tu ama teu amigo. Não é isso. Ainda. Porque ele sabia das nossas condições, das nossas limitações. Qual é o meu limite? Será que eu conheço o meu limite? Eu sei até onde eu posso ir sem avançar aquilo que vai me desestabilizar? Aí nós voltamos lá para o início. Eu tenho que me conhecer porque eu não consigo amar o que eu não conheço. Muito bem. Então, o pouco que eu consigo me conhecer, eu já sei quais são os meus limites. Então, sim, eu não consigo amar. Porém, lá no capítulo 12, ele diz o seguinte, estende a mão quando tu puderes. Não queira o mal. Não fique feliz quando a criatura se dá mal. Porque nós humanos, a nossa humanidade é uma coisa absurda. Porque ela nos diz o seguinte, eu não vou me vingar, mas o que é teu está guardado. Quando chegar a tua hora, tu vai ver. Vai estar lá esperando por ti. Tudo que tu fez, tu vai colher. Aí o cara vai lá e colhe e a gente fica assim, ó. Bem feito. Isso é vingança, gente. A vingança do século 21. Não aquela vingança direta onde nós movimentamos os recursos para que alguém se dê mal, mas nós ficamos felizes quando a criatura se dá mal. Isso denota a nossa inferioridade ainda. Então, quando Jesus nos diz amai os vossos inimigos, ele não está dizendo, olha, tu tem que amar do mesmo jeito. Mas ele está dizendo, olha, no teu tempo,
Vai aos poucos, um pouquinho de cada vez. Conhece o teu limite e vai aos pouquinhos. Não queira mal para essa criatura. Não fica feliz se ela se der mal. Se tu puderes ajudar de alguma forma, estende a mão. E fazendo tudo isso, nós não estamos fazendo pelos outros. Nós estamos fazendo por nós, porque quem acende a luz é o primeiro que se ilumina. E nós conseguimos entender isso. Difícil, né? Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, perdoai 70 vezes 7 e ofertai o amor àqueles que vos odeiam. Nossa, 70 vezes 7, 490, acho que é isso, né? Nós conseguimos perdoar alguém tanto assim? Porque geralmente assim, não, hoje eu vou perdoar. Aí eu pego aquela situação e boto dentro de uma gavetinha. Na primeira situação eu abro a gaveta e despejo. Ah, mas lá em 1900 e não sei o que, tu fez isso. Perdoei? Não. Eu magoei. Eu magoei. E quando nós abrimos essa gavetinha e tiramos toda essa cacaca lá de dentro, quem é que se suja primeiro, gente? Quem é que se prejudica primeiro? Não é o outro, somos nós, porque nós mergulhamos naquela mágoa, nós mergulhamos naquela situação e nós sentimos de novo toda a raiva que nós tínhamos. Tô errada? Não, né? Eu já fiz muito isso e tenho que me policiar para não fazer. Porque para mim ainda é difícil também. Porque os 70 vezes 7, às vezes 7 já é um absurdo. Imagina 490. Então o que Jesus quis dizer que Pedro pergunta para ele, mestre, quantas vezes devo perdoar o meu inimigo? 7 vezes? Porque para os judeus o número 7 é um número muito importante. O mundo foi criado em 7 dias. E aí assim por diante. E Jesus disse, não, 7 vezes não. 70 vezes 7. Caramba! Pedro deve ter ficado olhando para ele e perguntando, ô Jesus, qual é que é? É muita coisa. O que Jesus quis dizer com 70 vezes 7 é indefinidamente. Perdoar sempre. E o que é perdoar? É esquecer? Não, isso é amnésia. Perdoar é tu conseguir entender que aquela criatura naquele momento está dando o melhor dela e não te ressentir mais com isso. É tu lembrar do fato e tu não sofrer com isso. É tu não sentir raiva por aquele momento. E como é difícil, gente. Como é difícil. Porque o carinha aquele, sabe? O orgulho, nos diz assim, lá no inconsciente, quem ele pensa que é? Com quem é que ele pensa que ele está falando? Mas olha que absurdo! E eu esqueço que tem os mesmos direitos e os mesmos deveres de todo mundo, uma vez que Deus está em todos. Deus não é um juiz. Deus é um educador. Ele nos dá a lei de causa e efeito como uma pedagogia divina, ou seja, tu faz o que tu quiser, mas tem consequência. Então pensa bem antes de fazer. Porque a consequência vem. Ah, mas então é olho por olho, dente por dente? A lei de Talião? Não. Gandhi, que nem cristão era, dizia que se valesse mesmo o olho por olho, dente por dente, todos nós seríamos cegos e desdentados. Porque todos nos devemos uns aos outros. Todos precisamos uns dos outros. Todos magoamos alguém. Todos nos sentimos magoados. E é aí que entra o 70 vezes 7. É aí que entra o entendimento do que realmente é perdão. E é um troço bem complicado. Tá, mas então como é que eu tenho que fazer isso? Qual é a maneira que eu tenho que seguir para conseguir aos poucos entrar neste caminho? E daí lá na questão 625... Kardec pergunta para os espíritos, quem é o guia e modelo da humanidade? E eles respondem com 2 palavras, vede Jesus.
Então, Jesus de Nazaré é o nosso GPS. É Ele que ensina o caminho onde nós temos que caminhar. Só que assim como o GPS, de vez em quando nós não, mas eu vou entrar nessa rua aqui que é mais perto. Aí quando nós chegamos, a rua não tem fim, é um beco. Aí nós voltamos de novo, corrigimos a rota e voltamos para o GPS. E lá na frente nós pensamos, não, mas está tudo congestionado, vou entrar nessa rua aqui. É só eu que faço isso? Eu sempre me estrepo, porque o GPS sempre sabe, eu não. Então, na dúvida, o que Jesus faria, né? Claro que eu não sou Jesus ainda, porque um dia todos seremos. Não Ele, mas como Ele. Como é que eu tenho que fazer para não me inflamar, não me vingar? Mesmo que seja com aquele sentimento, tu te ferrou, bem feito. O que eu preciso ter em mim para que esse sentimento não aflore, para que ele não, para que ele não tome conta de mim? O que é necessário fazer? Mas eu sou assim. Essa aqui sou eu. Aí nós estamos na síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, Gabriela. Será? Quando foi que... Onde é que está escrito que aquilo que nós somos... Vejam bem, nós não somos, nós estamos. Que aquilo que nós somos tem que ser assim. Para isso a gente reencarna, pessoal, para aprender. Para quebrar a cara e entender que nós não sabemos tudo, que nós precisamos uns dos outros, que nós podemos aprender com as experiências dos outros para nós não cairmos nos mesmos lugares, para nós não entrarmos nos mesmos atalhos furados, porque nós fugimos do GPS. Todos nós somos feitos de luz e sombra. Uma vez, um conto, tá? Uma vez um menino chegou para um sábio e perguntou: mestre, por que é que aquilo que eu, quase que nem Paulo, por que aquilo que eu quero fazer eu não consigo? E aquilo que eu quero, o que eu não quero eu faço? E ele então contou uma história para esse menino. Dentro de nós tem 2 cachorros, um bom e um mau. Tá, mas o que isso tem a ver com o que eu faço e o que eu não faço? E ele simplesmente olhou para o menino e disse: depende qual é o cachorro que tu alimenta. Nós somos feitos de luz e sombra e isso faz parte do nosso crescimento, faz parte do nosso aprendizado. Só que quanto mais eu conheço a minha sombra, mais eu boto a luz e a transformo. Porque a questão toda não é apagar a sombra, não é tirar ela de lá. A questão toda é transformar ela em luz. Porque essa história de que nós temos que matar o homem velho para que o homem novo ressurja, isso é balela. Nós temos que transformar o homem velho, porque foi ele que nos trouxe até aqui. Ele tem o seu valor. Ele esteve equivocado? Claro que sim. Mas ele tem que ser lapidado para se transformar num homem novo. Assim como nós nascemos crianças e vamos evoluindo até a idade adulta. Ou os amigos fazem hoje na idade adulta a mesma coisa que faziam quando tinham 10 anos? Claro que não. Às vezes dá vontade, mas claro que não. Então, é preciso que eu me conheça. É preciso que eu reconheça essa minha sombra para que eu possa transformá-la. E no momento em que eu reconheço que eu tenho essa sombra, que eu sou egoísta, sim, que eu sou orgulhosa, sim, que eu sou vaidosa, sim, em alguns momentos, aí eu consigo entender quando o outro manifesta a mesma coisa. Não sou só eu. E aí a minha reação já não é mais uma reação. É um passinho para trás, analisar a situação e pensar: não, parei só um pouquinho. Fulano não está bem. Ele não é assim. O que será que aconteceu? Quando eu consigo reconhecer em mim as coisas que eu não gosto, eu consigo perceber que o outro também tem os desafios dele.
Também tem os pontos a melhorar, também tem suas virtudes, aquilo que ele já conquistou, como todos nós, porque todos nós temos virtudes, todos nós. E teremos mais ainda, a questão toda é o tempo que vai levar, porque cada um tem o seu. Então, meus amigos, não temos mais tempo. A única coisa que eu gostaria de dizer a todos é: Jesus, quando estava no horto e que ia ser preso, Pedro desembainhou a espada e agrediu um dos soldados que vieram buscá-lo. E Jesus olha para ele e diz: embainha a tua espada, porque quem vive pela espada morre pela espada. Que nós possamos embainhar nossa espada quando nós formos reagir a um sentimento que vai magoar alguém, que vai ferir alguém. Porque se nós avaliarmos o que é uma espada, ela é uma cruz. E foi na cruz que Jesus nos deu alguns exemplos que nós ainda não conseguimos entender, mas que já conseguimos sentir. Que nós possamos embainhar nossa espada, que nós possamos sentir dentro de nós a possibilidade de rever algumas coisas que estão equivocadas e que nós possamos também estar abertos a acolher do outro aquilo que ele ainda não entendeu que é equivocado. Eu agradeço a atenção de todos, desejo a todos um domingo abençoado e que cheguem bem em casa. Muito obrigada.